Muita gente não vai gostar do que eu vou dizer agora. Pobre, parecer pobre, pode te dar uma vantagem imensa sobre o restante das pessoas. Quando você parece pobre, quando você demonstra ser pobre, certo? Não é, tô falando aqui de miséria, de passar fome. É de não ostentar, não gastar só para mostrar ao outro que você possui um celular de R$ 7.000, um carro financiado em 60 vezes. Isso vai te proteger de algumas coisas e de pessoas oportunistas, interesseiras, tá? Porque quando você não tem algo para oferecer para os outros, essas pessoas elas não têm interesse em você. Afinal de contas, interesseiros, eles só querem tirar vantagem de alguém. E quando você demonstra que você é pobre, elas se afastam de você. E aí você pode direcionar o seu dinheiro para lugares que realmente vale a pena. Para você que está chegando agora, meu nome é Cláudio, criador do canal O Investidor Baixa Renda. E agora a gente vai bater um papo aqui sobre algumas experiências que eu tive, tá? E aprendizados na minha vida como um todo. Tem um vídeo que eu postei aqui recentemente que é o problema que o dinheiro causou na minha família, justamente por as pessoas terem acesso a algumas informações sobre mim, sobre minha vida, que gerou esse problema, tá? Então, um sobrinho resolveu fazer uma viagem e decidiu que tinha que viajar e que eu teria que emprestar R$ 1.000 a ele. Eu deixei o vídeo aqui, tá? Você pode dar uma olhada, você vai entender melhor essa história. Então, o assunto de hoje é justamente sobre isso, esses tipos de coisas, o assunto de hoje é sobre isso, tá? Esse tipo de coisas que aconteceu na minha vida, tá? Não foi uma, não foi duas, são várias e várias vezes, vão se transformando em um ensinamento para mim e talvez para você também, tá? E se você já passou por isso, de um parente que sempre está pedindo dinheiro emprestado, e um parente que sempre acha que você tem a obrigação de dar dinheiro para ele, porque você é melhor financeiramente do que ele, porque você se planejou, porque você tem um orçamento doméstico, um planejamento financeiro, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa seu relato pessoal aqui nos comentários, compartilhar com as outras pessoas, que talvez mais pessoas se identifiquem. Então, pessoal, o aprendizado, para mim especificamente, é esse. Eu não vivo uma vida de miséria, certo? Graças a Deus, e não pretendo viver, mas tem algumas medidas que a gente pode estar tomando que vai estar evitando esse tipo de pessoas ao nosso redor, querendo nos sugar. Um desses comportamentos que eu adoto há algum tempo aqui, eu já não exponho mais quanto que eu tenho investido aqui no canal, certo? Até algumas pessoas, Cláudio, mostra a sua carteira, mostra quanto você tem investido. Eu não estou mostrando, pessoal, justamente por isso, porque tem pessoas aqui que têm, até da minha família, que tem acesso a esse tipo de conteúdo e acabam se aproveitando. Quando eu vou falar não, eles vêm falar dessa questão da minha carteira de investimento, não entendem como funciona e aí fica aquela confusão. Essa foi a medida número um. Medida número 2, tá? Medida número 2. Eu dificilmente, já falei aqui em outros vídeos, que eu pouco saio com a minha família. Pouco saio assim para restaurantes, bares, certo? Pouco saio. Por quê? Porque também é outra coisa que chamava muita atenção, não só dos meus familiares, mas de amigos também, que, enfim, estão em uma vibe diferente da minha. Amigos que são solteiros, o custo é só com ele mesmo, queria que eu tivesse todo fim de semana saindo, certo? Para bar, para restaurante. E quando você vai explicar que não pode, o cara vem te chamar de mão de vaca, né? E ainda hoje as pessoas falam, Cláudio, você tem que viver a vida, cara. Você só trabalha, trabalha, pelo amor de Deus, não sai para comer. Não é que eu não saio, não é que eu não saio muitas vezes assim para comer, pessoal, mas eu não quer dizer que eu não coma comida de fora. É porque eu particularmente prefiro ligar no restaurante ou na pizzaria e pedir a comida para casa, comer aqui no conforto da minha casa, mais sossegado, com as pessoas que para mim são mais importantes na minha vida, que são meus dois filhos, minha esposa, ok? E eu não preciso estar mostrando isso aqui para ninguém, não preciso estar, nem muitas pessoas
pega comida, o negócio é tirar uma foto, postar no Instagram, comida não sei o que. Eu não sou esse tipo de gente, não gosto. Isso aqui acaba, enfim, de certo modo me beneficiando porque é mais econômico, tá? Se comer em casa é mais barato, é mais barato. Hoje mesmo eu pedi umas quentinhas. Eu saí com minha esposa e eu deixei ela lá no restaurante colocando, né? São 4 pessoas aqui, eu, ela, meu filho que é adolescente e uma criança de 6 anos. E a gente pegou 3 quentinhas. Ah, Claudio, são 4 pessoas. Por que 3 quentinhas? Porque as quentinhas elas se dividem lá tem umas menores de R$ 16 e tem outra maior de R$ 18, que é bastante comida, tá? E aí para mim, pro meu filho mais velho, a de 16 dá, ainda sobra, certo? Vem com 2 tipos de proteína e bem diversificada, arroz, feijão, macarrão. Isso acho que vocês já comeram em cantinha, sabe como é, né? E a da minha esposa é uma de 18. Por quê? Porque ela traz para ela e para o mais novo. Que o mais novo ele come pouquinho, tá? Então não compensa a gente pagar uma quentinha 16 para ele, porque ele não vai comer 10% da comida que vem ali naquela quentinha. E aí, fazendo as contas aqui hoje, a gente gastou R$ 50, certo? Com essas 3 marmitas. R$ 50. E aí eu falei para minha esposa que semana passada a gente saiu para comer fora. A gente foi para uma missa e tinha um restaurante lá próximo, a gente passou para comer. As mesmas pessoas, o custo foi R$ 100, tá? Para comer lá no restaurante. R$ 100, pessoas. Então aqui eu falei para ela, olha, a gente come em casa, a gente cortou o custo pela metade, 50%. Então aqui o que é que acontece? No restaurante a gente gasta R$ 100 para comer uma vez, em casa a gente gasta 50 e esses outros 50 a gente pode comer mais alguma coisa mais tarde, uma pizza ou outro fim de semana, vai ficar para a gente comer novamente. A gente está economizando, a gente está potencializando o nosso dinheiro, tá? E até porque eu não gosto de estar comendo todo fim de semana fora em restaurante. Às vezes eu almoço aqui na minha sogra, minha esposa vai para lá, faz a comida de todo mundo, a gente almoça lá em família. E alguns fins de semana acontece isso. A gente ou almoça fora, ou pede comida de fora, ou janta de fora, entendeu? Mas não é aquele negócio da gente estar em ambientes, em bares, restaurantes, com turmas de amigos. Isso aqui tem beneficiado a gente, porque, como eu falei, é uma economia muito grande, certo? Uma economia grandiosa, porque você vai para o restaurante, você vai ter a comida, tem um refrigerante, tem um suco. Aí quando termina ali a criança quer comer um doce, quer um sorvete. Então isso aqui vai elevando o custo do seu lazer, certo? Mas não é errado você fazer isso. Para quem prefere sair fora comer, tudo bem, é uma escolha sua. Só estou falando que eu não faço isso mais também, já avisando isso. Então é menos exposição, as pessoas me convidam menos, elas acham que, pelo que eu vejo, tá, pessoal? Eu vejo assim, geralmente o comportamento dos outros, o olhar fala muito, a gente vê que eles acham a gente um fudido, ou um mão de vaca, certo? Só que a questão é essa. Eu não pareço pobre para impressionar ninguém. Eu não vou viver uma vida que eu não me sinto bem só para fulaninho falar, ó, Cláudio ali todo fim de semana ele sai, cara. O cara sai com o cara tem a família dele, todo fim de semana tá em um restaurante diferente, tá viajando, tá fazendo isso, aquilo, outro. Não, pô. Não, eu vivo para meu lazer, eu vivo para o meu bem-estar e de minha família. A opinião dos outros não paga minha conta. Pelo contrário, fica na pindaí e procura essas pessoas, ver se elas vão te ajudar. A maioria das vezes dão as costas, porque ninguém quer saber de quem é fudido. Essa é a verdade, certo? Então tem esses 2 pontos aqui. Primeiro, evitar parente folgado que vem pedir dinheiro toda hora emprestado. E muitas vezes fica com raiva, vem, enfim, dizer que o cara vai ficar devendo a ele, como se a gente devesse alguma coisa. Quando vem pagar, paga com o maior cara de folgado, nem obrigado a dar, como se ele tivesse fazendo um favor para mim que emprestei o dinheiro. Segundo, essa questão de comer fora é mais econômico, evita de estar sendo convidado diariamente para ir para bares, restaurantes, todo fim de semana, ou às vezes até dia de semana, ok? E terceiro, por que que é importante? Porque o meu capital, certo? Eu consigo direcionar ele para onde realmente precisa, que é para investimentos, que é para fazer esse dinheiro trabalhar por mim, se multiplicar e construir o meu patrimônio, a minha liberdade financeira junto com a minha família, certo? Eu não vou, já falei, tem muita gente que paga, que é pobre, tá? Uma coisa é você ser pobre, e querer melhorar de vida, certo?
E outra coisa é você ser pobre e querer incorporar o falso rico. Que nem eu vejo muitos e muitos aí com iPhone. O cara não tem nem uma moto para andar, para trabalhar com um iPhone de 7 mil reais. Muitos não têm uma casa para morar, tá com um carro aí financiado em 60, 72 vezes, cara. Entendeu? A escolha é dele. Se isso ali faz bem para ele, tudo bem, mas eu acho que isso ali tá tirando dinheiro do bolso dele, tá atrasando a vida dele, a prosperidade. Eu não me enquadro nesse jogo, eu prefiro comprar um carro mais velho, como é o meu, um Celta 2014, mas que atenda às minhas necessidades. Às vezes preciso ir para uma cidade, 200 quilômetros de distância daqui da minha cidade, do interior. Tenho o meu carrinho, vou e volto nele sossegadamente, nunca tive problema. Tá me servindo bem, econômico. Celular é meu, é um Android, tá? Um Galaxy, Samsung, não sei nem qual que é a geração de tão antigo, mas enfim, é um celular que liga, que recebe ligação, tem um WhatsApp, tem um aplicativos bancários, funciona ainda, não vou dizer perfeitamente bem, porque já está um pouco antigo, memória cheia trava um pouco, mas atende às necessidades. Então não vou comprar um celular mais novo, mais caro só por causa disso. Entende, pessoas? Então, esse é o intuito do vídeo. Eu não quero, não vou de maneira alguma elevar meu padrão de vida, porque eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, porque eu tenho condições de viver melhor hoje, tá? Porque o jogo que eu estou jogando não é para hoje, não é para daqui a 5 anos, não é para daqui a 10 anos, certo? É para minha aposentadoria, minha estabilidade financeira, deixar meus filhos criados, independente e viver minha vida com minha esposa do jeito que a gente sonha, ok? Agora, só que também a caminhada não precisa ser árdua. Como eu falei, você vai deixar de viver sua vida, você não vai uma viagem de ano, você não vai levar seus filhos para uma viagem, passear, construir memória? Não, lógico que vai. Eu faço isso, graças a Deus. Ah, não vou comer fora, nem vou comprar comida porque é mais caro, vou sempre comer em casa? Não, cara, isso aqui não vai te atrasar, não. Você tem que fazer o que te faz bem, mas dentro de um planejamento financeiro, onde você tem a sua parte, o seu teto de gastos para despesas pessoais, seu teto de gastos para gastos emergenciais, são aqueles gastos extras que vêm às vezes uma consulta, um remédio ou uma viagem, e tem que ter a reservinha de emergência ali, certo? Que aconteceu algo fora do padrão ali, que vai exigir um pouco mais de dinheiro, você ter de onde tirar e ter ali a parte dos seus investimentos para a construção do seu patrimônio. Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda, tá? Eu espero ter ajudado vocês aqui com mais esse relato pessoal. Se porventura esse vídeo agregar valor a você, se desejar se inscrever no canal, fica à vontade para se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Valeu?